Lá na cidade de Rio Negrinho, o nosso culto principal era no sábado, na igreja que papai pastoreava. Porque domingo ele estava numa congregação, todos os bairros tinham congregação. E no domingo na igreja estava eu, o apóstolo Joabe, nós dois de jovens, um irmão que tocava a gaita, e alguém que iria dirigir o culto, mamãe, e mais uns 3, 4 irmãos, numa igreja, a metade dessa aqui talvez. E eu falei para o Joabe, falei, mano, está muito chato. Domingo à noite, a gente vem para a igreja, é só nós. Vamos fazer a diferença nesse lugar. Irmãos, 3 meses depois, nós tínhamos mais de 90 jovens dentro da igreja. Deixa eu falar para você, meu pai nunca me chamou para dar uma palavra no púlpito, nunca me chamou para dirigir um culto, nunca falou para mim, faça alguma coisa. Sabe quem que falou? O mestre. Aleluia. Quando você parar de querer ouvir o que o pastor vai dizer para mim, qual é a oportunidade que o pastor vai me dar, e começar a ouvir que o mestre te chama para a colheita. Aleluia. O Senhor Jesus está chamando você. Tem alguém que diz, eu sou muito novo. Não é. Tem alguém que diz, eu sou muito velho. Não é. Tem alguém que diz, eu não sou capacitado. Não importa. Abra a tua boca e o Senhor usará você. Aleluia. Glória a Deus. Proponha no teu coração. Vou trazer alguém para Jesus. Proponha, vou trazer uma alma para Cristo. Vou arrancar uma alma das mãos do inimigo. Aleluia. Porque se isso não acontecer, é só uma questão de tempo. E você vai sentar nessa cadeira que você está sentado e vai começar a dizer, ai, mas que culto chato. Ai, para que ficar falando língua estranha tanto tempo? Ai, para que ficar cantando tanto? Para que ficar orando tanto? Porque você saiu do ambiente espiritual e está só na carne aqui. Mas quando você entra na batalha para ganhar almas para Jesus, você começa a compreender que é necessário orar, falar em línguas, jejuar, cantar, cultuar, para estar fortalecido no Senhor. Aleluia! Eu digo para você nessa noite, escolha ser um ramo frutífero. Aleluia. Escolha ser um ramo frutífero. Escolha. É só uma escolha. Escolha vir para a igreja com uma alma para Jesus. Aleluia. Escolha isso. Ao invés de dizer, vou para a igreja para ver se Deus fala comigo. Vou para a igreja para ver se um profeta entrega uma mensagem. Hoje é a última vez. Se Deus não falar comigo, não vou mais. Na outra semana tu está de volta. Porque você só vai sair quando o Senhor te cortar. Não é quando você quer. Ao invés de ter esse pensamento, escolha, vou levar alguém para ouvir as palavras de salvação. Para ouvir a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Proponha no teu coração. Olha bem no olho do irmão que está do seu lado e pergunta para ele, quantas almas para Jesus? Aí eu sou dizimista, eu sou ofertante. Glória a Deus pela tua vida, irmãos. Eu amo você. Mas o teu Deus te ama muito mais quando você traz uma alma. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quem traz uma pessoa para Cristo traz um presente. A Bíblia diz que para Deus o presente é almas. Hein, boss? Comecinho da igreja. Lá vinha o boss com a van. 15, 20 adolescentes lá dentro.
Saía de manhãzinho, buscar a turminha para a escola, leva meio-dia, já traz a turma da tarde, leva para casa, toma banho correndo e busca todo mundo e para a igreja. Glória a Deus. Acha que o Senhor não estava vendo? Está vendo. Os frutos estão aí. Um está lá, o Mateus Medeiros. Eu vi a Gabizinha, está lá também. E por causa do Mateus, está lá o irmão Jefferson. E assim vai inúmeros. Irmão, você precisa ter isso. Você precisa ter esse troféu na tua mão. Sabe? Tem que ter esse troféu na tua mão. De olhar para o rebanho e dizer: eu que trouxe aquela pessoa para Jesus. Aleluia. Eu que ganhei aquela alma para Jesus. Aleluia! Ei, pastor. Pastor Aqueles, olha ali para aquele assim. Olha para o irmão Marcelo e diz: fui eu. Lá no meu trabalho, não foi assim? Oh Deus, revela, Senhor, o teu amor. Revela o teu amor aos corações. Aleluia. Por que você anda triste? Por que anda se sentindo só? Por que anda se sentindo angustiado? Porque está fora da missão, está sem propósito. Mas o Senhor já deu o propósito. O Senhor já deu o propósito. Aquela série The Chosen, o Romano fala para Mateus e diz assim: vocês têm aqui os melhores frutos, vocês têm aqui uma terra maravilhosa, mas vocês não governam essa terra, vocês querem ser governados pelos romanos. O Romano falou para o Mateus, e o Mateus diz assim: nós queremos ser governados pelos romanos? Sim, para poder reclamar. Para poder reclamar. O crente que não faz nada, que não ganha almas para Jesus, ele quer ficar assim, sabe para quê? Para poder reclamar, para poder dizer: pastor, não me dá oportunidade, nessa igreja não tem oportunidade, nessa igreja não tem oportunidade, nessa igreja não tem oportunidade. Aí muda daqui, vai para outra, chega lá, não me dão oportunidade, não me dão oportunidade. Aí vai para outra. Eu estava verificando um irmão esses dias aqui. Ele era de uma igreja aqui da Bola, igreja Bola de Neve, pastor amigo meu, pastor Jefferson. Veio para cá. Eu falei: mas por quê, mano? Não, porque não tem oportunidade. Eu falei: ixi, lá vem um daqueles enjoados. E a pessoa começa a falar mal, falando: não fala nada, não fala, irmão. Está insatisfeito. Veio para cá, firma, irmão. Ficou aqui uns meses. Daqui a pouco, voltou para a bola. Passou uns meses, voltou para cá. Voltou para a bola, 3 vezes. Aí veio para cá e falou: não sei se eu vou ficar aqui, ou se eu vou para a Lagoinha. Foi para a Lagoinha. Veio de volta para cá. Foi de volta para a Lagoinha. E agora está no Mevan. Porque aqui eu não tenho oportunidade. Porque ali não me dão oportunidade. Não, meu querido, você está perdido. Você está perdido. Daqui a pouco o Senhor te corta. Ô meu irmão, eu vou dizer para você que está aqui: permaneça aqui. Você que já saltou de galho em galho por aí, permaneça aqui, cria raiz e começa a trabalhar para Jesus. Aleluia. Seja você a diferença, irmão. Eu vou falar mais um pouquinho ainda sobre esse assunto aqui. Fica tranquilo, irmão. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 2. Até aqui a mensagem estava gostosinha, agora ela vai ficar um pouco dura. Mas Jesus é o mesmo. Ele vai operar sinais e maravilhas. Lucas 10 e 2, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros
para a sua seara. Eu posso afirmar para você, a seara está madura, mas os obreiros estão verdes. A seara está madura, mas os obreiros estão verdes. Não sabe o significado da palavra obreiros. Muitos são os apóstolos, poucos os obreiros nessa nação. De vez em quando a gente encontra alguém que diz: eu sou o apóstolo fulano de tal, empossa a voz para falar: eu sou o apóstolo. Muitos são os pastores, poucos os obreiros. Você vai no mercado, você vai no banco, você vai numa loja, tudo que é irmão que aparece: eu sou pastor, sou pastor, sou pastora, sou pastor, sou pastora. Eu penso que tem mais pastor do que obreiros, e é verdade. Muitos são os presbíteros, poucos os obreiros. Muitos são os profetas, poucos os obreiros. Muitos são os pregadores de púlpitos, poucos os obreiros. Para pregar nesse púlpito aqui, cheio de gente. Ainda hoje eu recebi uma mensagem: pastor, tem um homem de Deus, do lugar não sei das quantas, que está vindo. Tem uma agenda para ele pregar na sua igreja. Para quê? Aqui eu já prego. Aí, pastor, só o senhor quer pregar na sua igreja? Só. Por que eu vou colocar para pregar alguém que eu não conheço aqui em cima? Para causar confusão na cabeça do rebanho que eu vou apresentar ao Senhor. Presta atenção no que eu estou te falando. Um dia veio um pregador muito famoso aqui, muito famoso. Não era um trabalho nosso, a gente cedeu o espaço para o conselho de pastores e trouxeram um pregador famosão aqui. Primeira coisa que o pastor falou: gente, sabe aquela modinha de cair no espírito? Isso aí foi dos anos 90, mas isso aí já passou, não acontece mais. Então para que eu vou trazer? Você está compreendendo, irmão? Meu irmão, essa modinha ela começou lá no Éden já. Adão já cai para acontecer o milagre. Na inauguração do templo, nem os sacerdotes ficavam de pé por causa da presença do Senhor. Quando a nuvem entra, o povo cai. Você está compreendendo, irmão? Aleluia. Ah, pastor, o senhor tem alguma coisa contra esse irmão? Contra aquele? Não tenho nada, irmãos. É que esse aqui é o rebanho que o Senhor me deu. Aleluia. Muitos são os cantores de shows, poucos os obreiros. Ah, pastor, vai estar o pregador fulano de tal, vai ter um evento, é R$100 por pessoa para ir. Posso ir? Eu falei: já vai, o teu coração já está lá, o que você está perdendo tempo? Nem vem me avisar uma palhaçada dessa. Sabe por quê, irmão? Se eu vou fazer um evento para falar do Evangelho de Jesus Cristo e vou cobrar R$100 a entrada, vou cobrar R$250 a entrada do show. Não, mas é para pagar a luz, é para pagar as caixas de som, é para... Irmão, eu prefiro louvar que nós já pagamos a luz aqui também, não vou pagar em outro lugar. Não, mas é bonito, irmão, mas então vai, gasta o teu dinheiro. O problema é que você vai lá e ouve algo que não é o que eu estou te ensinando, e depois eu tenho que consertar, ou melhor, tentar consertar a tua cabecinha que fica toda atrapalhada. Pastor, o senhor tem ciúme de nós? Uma irmã falou assim: o pastor Nai é muito ciumento. Eu falei: você não tem nem noção. Você não tem nem noção. Quando chega um obreiro e diz assim: pastor, fui convidado para pregar na igreja tal. Vai, meu filho, Deus te use, Deus esteja contigo. Foi convidado para levar a bênção.
Você não precisa ir em lugar nenhum receber nada, porque o pasto aqui é verde. Irmãos, há um número gigante de pessoas, vocês não têm ideia, que querem pregar nos púlpitos, cantar nos púlpitos, receber título de apóstolo, título de pastor, título disso, título de bispo, título de papa apóstolo, papa pastor. Tem? Vocês acham que estou brincando? Não? Verdade. Mas não querem cuidar de pessoas. Não querem cuidar de pessoas. Não querem pregar nos hospitais. Não querem pregar nas praças. Não querem. Não quer pregar no interior. Não quer. Eu lembro quando nós estávamos na igrejinha, irmãos. Quando eu ainda morava atrás daquele salão pequeno, eu creio que a nossa igrejinha dava esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. Ninguém se oferecia para ir cantar lá. Ninguém se oferecia para ir pregar lá. Nunca, pastor Felipe. Nunca. Nunca alguém me ligou dizendo assim, pastor, quero ir pregar aí na sua igreja. Nunca. Agora com rebanhos desse tamanho, o cara já quer pregar. Mano, junta teu povo. Junta o teu povo. Você está achando engraçado porque não é contigo. Mas é chato, irmão. É chato. Presta atenção agora no que eu vou falar. Eu falei que ia ficar um pouquinho duro, irmão. Mas fica tranquilo que o Senhor, Ele opera igual. Muitas pessoas querendo pregar, cantar nos púlpitos, querendo receber títulos, porém nunca ganharam uma alma para Jesus. Nunca ganharam uma alma para Jesus. Então, como que você quer ser um pastor? Você quer ser um presbítero? Você nunca ganhou uma alma para Jesus. Se não ganhou alma para Jesus, está longe, está muito longe, é ramo que não dá fruto. Olha só, eu vejo pessoas que dizem querer plantar igrejas, mas sabe de que forma? Convidando crente de outra igreja para ir congregar na sua. E aqui tem um chamado pastor, que veio aqui, eu sei o nome dele, só não vou falar aqui hoje porque eu esqueci. Você não ia falar. A irmã Sheila sabe o nome dele, mas eu não vou te colocar nessa, Sheila, fica quietinha. Porque eu estava tentando lembrar quem que contou a história. O camarada vem aqui dentro da igreja, se diz pastor, e sabe o que ele está fazendo? Convidando os irmãos para ir numa igrejinha que ele está abrindo. Que coisa! Que coisa, irmão! Quem anda comigo desde o começo dessa igreja, eu sempre falei e vou continuar falando. Você não deve convidar crente de outra igreja para vir para cá. Sabe quem que você convida? O incrédulo, o doente, o angustiado, o que precisa de salvação. Ai não, mas eu vou convidar o fulano só para ver como a nossa igreja é boa. Para com isso. Você é um causador de divisão. Irmão, não convida ninguém de outra igreja para vir para cá. Irmãos, com todo respeito aos irmãos que vieram de outra igreja, glória a Deus, permaneça aqui. Mas coisa chata é crente de outra igreja. Porque ele vem cheio de barda. Ele vem, ai, aqui é maravilhoso. Pastor, aqui é unção. Pastor, aqui eu quero estar debaixo da sua cobertura. Dá um mês. Pastor, lá na minha igreja, nós fazia assim. Nós fazia assado. Eu acho que isso que o senhor está fazendo, desse jeito eu não concordo. Sabe por quê, irmão? Porque não é filho daqui. Não é filho. Pastor, mas eu vim de outra igreja e eu não sou assim. Glória a Deus que você não é assim. Espero que permaneça.
Irmãos, nós não precisamos convidar gente de outra igreja. Os campos estão brancos para a ceifa. Você não precisa ficar preocupado com aquele irmão que diz assim: ai, saí daqui, vou congregar em tal lugar. Só diga assim: amém, glória a Deus. Por quê? Porque os campos estão brancos para a ceifa. Irmão, nós não precisamos ficar brigando por crente. Chega, o apóstolo resolveu ir para outro lado. Amém, tchau, meu irmão. Acabou a caminhada junto. Não tem problema. Vamos atrás de crente novo, de almas para Jesus. Ah, pastor, e essa pessoa que foi para outra igreja? Que Deus ajude, que firme, que seja salvo lá. Você está entendendo, irmão? Falo de coração diante de Deus. A pessoa que sai e vai para outra igreja, que seja firme, que sirva ao Senhor, que seja fiel. Ninguém precisa ficar: oh, e agora? Agora nada, irmão, não muda nada. O nosso foco é almas para Cristo. Aleluia. Almas para Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. Nós temos um programa, irmão, chamado Mais um Discípulo de Jesus. São 12 aulas. Passei primeiro para os pastores, depois para os presbíteros, e alguns estão pondo em prática. São 12 aulas, e nós vamos trazer essa aula aqui na igreja. Fora essa segunda, na outra a gente vai começar a trazer esse ensinamento. Quem quiser participar, participe. Você vai aprender a como dar aquela aula. Essas pessoas que vêm visitar a igreja, nós temos o contato. Você entra e tenta evangelizar, e tenta marcar um café e conversar com essa pessoa, e tu vai ensinando a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus. Se você não sabe como ganhar almas para Jesus, pergunta para mim, pergunta para o apóstolo: pastor, como que eu faço para ganhar uma alma para Jesus? Nós vamos explicar para você, nós vamos te ensinar. Estamos juntos? Amém. Nós vamos ensinar quem é Jesus, por que batizar em águas, por que o batismo com o Espírito Santo, por que se deve congregar, o porquê da leitura da palavra de Deus, quem são as autoridades dentro da igreja. Nós vamos ensinar a pessoa. Estamos juntos, irmãos? Amém. Agora, se você vai ficar perturbando a vida do crente de outra igreja, tu vai ensinar o que para ele? Porque ele já sabe lá, irmão. Não fica perdendo tempo com crentes de outra igreja. Ah, mas é que é meu amigo. Deixa ele congregar lá, continua amigo dele, irmão. Estamos juntos? Mas vamos ganhar almas para Jesus. Aleluia. Quando você vai pescar no aquário dos outros, irmãos, isso não é agradável a Deus. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer. Quando eu e a Ana viemos para cá para plantar esta igreja, irmãos, falei para a Ana: nós não vamos visitar nenhuma igreja em Palhoça, porque nós vamos plantar uma igreja, Ana. Aí nós começamos um trabalho, e aí alguém vem para a nossa igreja, vai dizer: olha aí o que o pastor Nai fez, veio aqui na nossa igreja, criou amizades, e aí está levando o nosso povo. Isso se chama divisão. Falei: Ana, nós não vamos fazer isso. Não visitamos nenhuma igreja. Depois de uns 3 a 4 anos que estávamos aqui na Palhoça, aí sim, fui convidado pelo pastor da igreja Batista, algumas vezes, para pregar lá na sua igreja. Fui convidado para pregar lá na igreja Soldados de Jesus, e outros ministérios que eu não fui, porque não me identifiquei. Estamos juntos, irmãos? Sabe o que é isso? Você precisa ser fiel a Deus. O chamado do Senhor para a minha vida não é para trazer crente de outra igreja, é para ganhar almas para Jesus. Aleluia. Grava isso no teu coração, levanta os teus olhos, porque algumas igrejas estão olhando para baixo, brigando por crentinho. Não precisa, irmão. Levanta os teus olhos, os campos estão brancos para a ceifa. Levanta os teus olhos. Aleluia, aleluia. Há gente que está olhando para as coisas terrenas. Eu já estou partindo para o final, irmãos. Há gente que está olhando para coisas terrenas, há gente que está olhando para os seus problemas,
Há pessoas que estão olhando para o ministério como fonte de renda, mas o Senhor diz assim: rogai, pois, ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Presta atenção, levanta os teus olhos, para de ficar olhando para os teus bens, para de ficar olhando para as tuas riquezas, para de ficar olhando para as tuas conquistas, e olha para o alvo. Os campos estão brancos para a ceifa. Você que está no meio da luta, para de ficar olhando para a dificuldade, para de ficar olhando, minhas finanças não dá, olha que luta aqui, não, para de ficar olhando e falando disso, olha para cima. Sabe, quando você chegar perto de alguém, muda um pouco a tua conversa, porque nós estamos tendo um problema sério, quando nós chegamos para conversar com alguém, um diz assim: pastor, que luta, pastor, que dificuldade, parece que não sai, não tem recurso, trabalho, não vai, a pessoa olhando para baixo. Aí chega para o outro diz assim: está uma bênção, está prosperando, estou enriquecendo, estou avançando. Continua olhando para baixo. Isso é olhar para baixo. São raros aqueles que você chega e a pessoa diz assim: pastor, estive na casa de fulano, o Senhor operou um milagre. Aleluia. Pastor, estive na casa assim e ganhei tantas almas para Jesus. Pastor, fiz um culto em tal lugar e o milagre aconteceu. Aleluia. Levanta os olhos. Tira os olhos das coisas que são dessa terra. Olha para cima. Olha para cima. Esses dias um irmão chegou e falou assim: pastor, fizemos um culto na casa do irmão fulano. Houve cura, milagre, e uma família de 5 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Olha para cima. Os campos estão o quê? Brancos para a ceifa. Pastor, o senhor falou demais isso e você ainda não gravou. Os campos estão o quê? Brancos para a ceifa. Aleluia. Eu creio que vem uma colheita boa aí, porque os campos já estão brancos, os frutos já estão maduros, então vamos colher em nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente. Não importa se a pessoa é rica, se é classe média alta, ou se é pobre, ou se é miserável. Aonde a gente chega, a luta, a angústia, a sofrimento, mas eu e você temos a resposta: Jesus. Eu olho para o Felipe ali atrás. Está vivo, né, Felipe? Está vivo. Sabe por que o Felipe está vivo? Sabe por que você está vivo, Felipe? Aí a pessoa diz assim: é porque Deus quis. Não. Porque um ceifeiro se prontificou. O outro, Felipe, o pastor, vou orar por ele. Veio aqui na igreja. Pastor Felipe veio aqui. Igreja, tem um amigo meu que está assim, assim, assim. Vamos orar por ele? A igreja orou. Foi lá, visitou. Foi lá, visitou.
está vivo. Mais do que vivo, está no caminho, está salvo. A menina era para morrer, está viva. Quem é que sofre um acidente de moto, se quebra todo? E está vivo. E ao mesmo tempo que está vivo, o Senhor já sarou a ansiedade. Aleluia. Sabe por quê? Porque o ceifeiro, o apóstolo, orou. Você está acompanhando? Estamos juntos, igreja. Eu gostaria que você ficasse de pé. E que você que ganhou uma alma para Jesus, se essa alma está aqui dentro, eu gostaria que você fosse até essa pessoa. Você que ganhou alguém para Jesus e essa pessoa está aqui dentro, vá até essa pessoa, por favor. Você que já ganhou alguém, vá até ele. Olha para essa pessoa. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Essa pessoa que te ganhou para Jesus tem falhas, tem erros, mas nunca se esqueça, foi ela que te falou de Jesus. Aleluia. E você que está aí com essa pessoa que você ganhou para Jesus, que palavra você diria para ela? Diga aí agora, que palavra você diria? Ei, irmã Joana. Irmãos, todos nós temos alguém que nos ganhou para Jesus. Todos nós. Eu nasci num lar cristão, mas não era de Jesus. Mamãe até estava assustada comigo. Até que um dia um negão que tocava bateria na igreja resolveu me ganhar para Jesus, dentro da igreja. Ele, dirigido e guiado pelo Espírito Santo, percebeu que eu era vazio de Deus. E o Carlinhos, negão Carlinhos, falou: Nai, vamos orar de madrugada. Eu pensei, esse negão é doido. Fiquei olhando para ele, ele falou assim: para Deus abençoar a banda, Nai, para que quando a gente cante, o milagre aconteça. Sabe quem é que cantava na banda? Era eu. Mas ele percebeu que não acontecia nada quando eu cantava. Eu falei: vamos. Eu achei que ia ficar naquilo, mas não, irmãos. 3:30 da manhã tocou o telefone. Eu fui lá, atendi o telefone. Ele: vamos orar? Eu falei: rapaz, o homem é louco. Eu falei: vamos. Desliguei o telefone e dormi. Que orar o quê? No outro dia: e aí, Nai, estava boa a oração? Estava. E assim ele foi. Daí eu comecei a ficar, me sentir mal, porque eu estava mentindo para ele, dizendo que estava orando e não estava. Eu falei: o jeito é orar. Vou dobrar o joelho. Dobrei o joelho. Falei: ó, Jesus, Carlinhos aí está me convidando para orar. Então, abençoa a banda. Amém. Aí o Carlinhos se motivou: Nai, vamos ler a Bíblia? Eu falei: pá, ainda bem que eu sabia muita coisa da Bíblia, irmão. Criado na igreja, então o que ele me perguntava eu sabia responder, mas não é porque eu estava lendo, é porque eu sabia. Mas aí comecei a ler também para não mentir para o meu amigo. Todos nós temos alguém que nos ganhou para Jesus.
Mas nem todos nós temos alguém que ganhamos para Jesus. E é aí que está o problema. Ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Você recebeu uma missão do Senhor: ganhar almas para Jesus.